Neste palco da mostra vamos conhecer projetos apoiados pelo Portugal 2030 nas mais diversas áreas, mas também aqui se vão debater temas relacionados com os fundos europeus. Saber o que vai mudar no Portugal 2030 é precisamente a temática desta primeira mesa redonda da mostra. E para esta sessão chamamos ao palco Elizabeth Quintas, vogal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que modera o painel e os oradores convidados. O vosso aplauso para Diego Villalba de Miguel, chefe adjunto da Unidade de Portugal e Espanha, Direção-Geral de Política Regional e Urbana, Comissão Europeia. Rui Inácio, diretor da Unidade de Coordenação dos Fundos da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Olá. José Apolinário, gestor do programa Algarve 2030. Carla Leal, vogal do programa Compete 2030. Alô. E Helena Azevedo, gestora do programa Sustentável 2030. Obrigado. Bem, então, bom dia a todos, um cumprimento muito caloroso. Esta cadeira é ligeiramente baixa para mim e, portanto, eu infelizmente não consigo ver. Temos uma plateia muito grande, vejo enfim, muitas pessoas ali atrás em pé, o que significa bem que a mostra suscitou o interesse de muita gente. Ficamos todos muito felizes por ter uma audiência tão vasta. Infelizmente não vos consigo ver muito bem e pergunto-me se seria muito disruptivo eu levantar-me um bocadinho e ir aqui para o palco, apesar de estar aqui com a auricular, porque gosto de ver a audiência quando falo. Infelizmente o nosso painel estaria para terminar exatamente neste momento. Estamos a tempo, o que significa que estamos muito a tempo. E vamos tentar ser curtos. Acho que contribui para sermos relativamente focados e curtos o facto de eu ser só moderadora, porque se eu fosse falar seria muito mais difícil se fizesse uma intervenção de fundo. Mas dizer-vos que temos um grupo de intervenientes com um conhecimento elevadíssimo em matéria de fundos. Sempre que falo em público sobre fundos, na meia hora antes de falar, passo 2 minutos a fazer uma meditação profunda para conseguir falar de maneira que me entendam. Os fundos falam muito uma linguagem que é a linguagem do fundês, e falam em PIs, e 1.5, e 1.7, e 4.6, e APs, e PAs, e ninguém percebe, enfim, o comum mortal não percebe. Nós vamos fazer aqui, todos os intervenientes vão fazer um esforço para falar de uma maneira que seja compreensível por toda a audiência e tentar fugir um bocadinho ao fundês. Vamos falar-vos de muito do que vos vamos falar aconteceu ou está a acontecer durante o ano 2025. Como já ouviram, o ano 2025 estava marcada uma revisão intercalar. E o que é uma revisão intercalar? Uma revisão intercalar é olhar para o que estava programado, o que é que os fundos iam apoiar, o que é que os fundos iam pagar e o que é que aconteceu, se cumprimos ou não com aquilo que estava previsto. E dessa revisão intercalar surgiu a necessidade de se fazerem algumas reprogramações. E o que é que são reprogramações? Nós utilizamos muito a expressão de reprogramação, são alterações dos programas. Passamos a pagar ou coisas diferentes ou passamos a pagar mais, de forma reforçada, aquilo que já apoiávamos. A mostra é essencialmente um evento dedicado ao público em geral. E, portanto, temos que evitar falar fundês e temos que explicar muito, muito bem o que é que os fundos apoiam e, neste caso, o que é que os fundos vão apoiar. Portanto, nós organizámos de forma a conseguir, a tentar transmitir, organizámos este painel de forma a tentar transmitir de uma forma bastante simplificada o que é que o Portugal 2030 vai apoiar. O que é que vai apoiar, que investimentos, que projetos, que tipologias, que áreas é que vai apoiar.
E para isso vamos começar com uma intervenção que nos fala ligeiramente de processo, que é como é que nós, em 2025, em que enquadramento é que nós avançamos para estas propostas de alteração. E começamos aqui com o Diego, da Comissão Europeia, que nos vai dar um quadro alargado do contexto em que acontece é uma grande mudança do Portugal 2030. O Diego, eu não sei se o Diego quer falar daí, é onde quiser, eu é com a minha altura. Enfim, os fundos mudam, transformamos muito. A minha altura eu não vou conseguir nunca transformar e, portanto, tenho este expediente. Eu penso que é mais fácil porque lá atrás, esta é uma sala muito longa, é uma sala fascinante, não sei se sabem, mas este convento, ele foi apoiado pelo POVT, Helena Azevedo está aqui, era gestora do POVT, portanto toda a requalificação foi apoiada com fundos comunitários e recentemente a Igreja foi apoiada também, toda a requalificação da Igreja foi apoiada pelo Centro 2030, portanto estamos no palco perfeito para este evento. Diego, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização da mostra, naturalmente a hospitalidade aqui na cidade de Coimbra. Também o convite para participar nesta sessão. Antes de entrar nas alterações introduzidas para a revisão intercalar sobre Portugal 2030, gostaria de recordar sucintamente a forma como o Portugal 2030 foi concebido. Quando a Comissão apresentou a sua proposta para a política de coesão em 21-27, em maio de 2018, não tinha havido pandemia mundial, invasão russa da Ucrânia, aumento dos preços da energia, nem perturbação das cadeias de valor. A proposta da Comissão refletia este mundo anterior à pandemia. Os programas do Portugal 2030 foram negociados em 2022, num ambiente muito mais instável que chegou após a pandemia. Passaram agora mais de 3 anos e o mundo mudou novamente, como disse o secretário de Estado. Existem alguns desafios, transição ecológica digital, envelhecimento da população, migração, etc. Mas surgiram outros, como, em particular, as fortes tensões geopolíticas, especialmente a imprevisibilidade dos nossos aliados tradicionais e a consequente necessidade de autonomia estratégica da Europa. Neste contexto, há um apelo inequívoco a mais Europa. A revisão intercalada dos programas da política de coesão, a comunicação sobre a modernização da política de coesão fazem parte desta resposta europeia. Mas é também um desafio, uma oportunidade para a nossa política demonstrar que pode continuar a servir à União Europeia, às suas regiões e aos seus cidadãos. Como dizia a diretora-geral do Desemprego, a política de coesão vai continuar a estar em todas as partes em Portugal. E qual é a resposta da política de coesão aos desafios atuais? A ideia era identificar um conjunto limitado de prioridades de investimento, a fim de permitir que os nossos territórios estivessem mais bem preparados para estes desafios. E foi neste contexto que a Comissão apresentou a famosa lista de 5 prioridades. E por que estas 5 áreas? E vamos avançar uma por uma. Em primeiro lugar, STEP. Anteriormente referi à necessidade de autonomia estratégica. Muitos relatórios, especialmente os do Mário Draghi e o Enrico Letta, mostram que a Europa está, em grande medida, dependente dos concorrentes em vários setores-chave. Além disso, a economia europeia continua fragmentada, porque as empresas têm frequentemente de lidar com 27 mercados nacionais. O regulamento STEP visa ajudar a corrigir esta situação, apoiando transformações ecológicas e digital nos setores-chave que sustentam a nossa autonomia estratégica. Portanto, congratulamos-nos com a decisão de Portugal, vai afetar mais de 1.200 milhões de euros aos gestores da STEP. E esperamos que tal ajude a orientar melhor os investimentos, o que não podemos ser alcançado até agora através das mais especiais. Segundo lugar, defesa e preparação civil. Dentro de algumas semanas, a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia entrará no seu 4º ano. Podemos acreditar que a guerra está longe, que apenas as partes orientais da Europa podem ser afetadas. E, naturalmente, posso garantir que os nossos colegas bálticos, finlandeses e polacos em Bruxelas falam muito mais do que nós sobre a guerra próxima e real que tem às suas portas. Mas a defesa significa muito mais do que o rearmamento da Europa Oriental ou dos compromissos com a OTAN. Defesa é também a proteção dos aeroportos, dos cabos e das condutas. Defesa contra a guerra híbrida, os ciberataques e a desinformação. E isto não apenas na Europa Ocidental,
e a prova temos com os incidentes com drones em vários aeroportos ocidentais. É por esta razão que a União Europeia decidiu apoiar as capacidades industriais no setor da defesa e os investimentos em estruturas resilientes de defesa ou de dupla utilização, a mobilidade militar, a preparação civil e a cibersegurança. Terceira prioridade, as interligações energéticas. Esta é outra fonte fundamental de vulnerabilidade para a nossa União. Todos temos em mente o recente apagão em Portugal, em Espanha, mas as tensões geopolíticas e o aumento dos preços da energia são outro apelo à atenção e à ação. Temos de reforçar a segurança energética, proteger as infraestruturas críticas, acelerar a transição energética e promover a mobilidade limpa. Por estas razões, a UE decidiu que a política de coesão deve complementar os recursos do mecanismo para uma infraestrutura para combustíveis alternativos. Quarta prioridade, a resiliência hídrica. Não creio que seja necessário apresentar este desafio, que é fundamental para a União no seu conjunto e a Península Ibérica em particular. A metade sul do Portugal continental enfrenta uma grave escassez de água. É por esta razão que a Comissão publicou recentemente a Estratégia Europeia de Resiliência Hídrica. Existe uma recomendação específica por país dirigida a Portugal sobre a água, e que o país também desenvolveu a estratégia Água que Une, que descreve os desafios e sugere pontos de ação concretos. O seminário que realizamos no ano passado sobre a política de água em Portugal, com a presença do Dr. José Polinário, foi especialmente oportuno. A mensagem aqui veiculada é que temos de reforçar os nossos investimentos na resiliência hídrica, começando pelos que visam a eficiência, ao que gera o maior valor acrescentado. Tal implica reformar a governação, promover investimentos na redução das fugas, na monitorização da água e na reutilização da água, assegurando simultaneamente a reabilitação das massas de água e tudo isso, evidentemente, em plena conformidade com as regras jurídicas e ambientais. Neste momento, a Comissão congratula-se com o atual aumento por parte de Portugal de mais de 60% dos investimentos no setor da água, o que constitui um primeiro passo para a consecução destes objetivos. Finalmente, a quinta prioridade, a habitação. Este é também um domínio em que se espera uma forte ação europeia. Trata-se de um problema para todos os países e Portugal não é uma exceção. Portugal enfrenta uma crise crescente de acessibilidade à habitação e ao custo da habitação. 7% da população dedica mais de 40% do seu rendimento familiar ao pagamento da habitação. Ao mesmo tempo, a habitação pública representa apenas 2% do parque habitacional, enquanto as habitações vagas representam cerca de 12%. Entre 2019 e 2024, Portugal desenvolveu políticas para fazer face à crise da habitação, mas ainda temos de ver o seu impacto a longo prazo. A Comissão, em todo caso, congratula-se com o aumento de 570 milhões de euros do apoio da política de coesão, que é cerca de 6 vezes a adoção anterior. Agora, para concluir, no total, a revisão intercalar terá implicado a reafetação de mais de 2.500 milhões de euros às prioridades europeias. É um dos volumes mais elevados da Europa, mas é possível também pela baixa execução do Portugal 2030. De facto, a revisão intercalar foi também uma oportunidade esperada para Portugal cobrir uma grande parte do risco de perder fundos em 2025. Chegou, portanto, o momento de concretizar estes investimentos através de planos de ação eficazes e ambiciosos. É a responsabilidade de cada um. O secretário estava falando no momento de baixar os braços e realmente aí estamos. E chegou também o momento de refletir sobre a melhor forma de coordenar estes investimentos com os do futuro orçamento da UE para 2028-2034, em que esperamos também que os instrumentos financeiros desempenhem um papel muito mais importante. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, Diego. Já tivemos uma primeira impressão sobre quais é que são as prioridades e que também tiveram influência sobre as alterações que nós fizemos. Eu peço agora ao nosso colega Rui Inácio para fazer um voo da águia sobre todas estas alterações. Bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. A Elizabeth sabe que para mim uma referência ao voo da águia é sempre uma coisa que me deixa inspirado, por isso, desse ponto de vista, vou mesmo tentar cumprir
com aquilo que me é solicitado, sendo que a tarefa me é bastante facilitada, porque o Diego já fez a apresentação das principais prioridades do lado da Comissão Europeia. Os meus estimados colegas de painel, do lado das autoridades de gestão, farão o detalhe do lado das autoridades de gestão de cada um dos programas, e eu ficarei com a tarefa facilitada de tentar fazer esse voo rasante sobre o trabalho dos últimos 9 meses. Peço desculpa. Para baixo, ok. Certo, peço desculpa. Bem, como o Diego já referiu, e se calhar voltando um pouco atrás, ainda antes da referência do Diego, o ano 2025, como a senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão referiu no discurso de abertura, era um ano marcado pela revisão intercalar obrigatória dos programas da política de coesão, a qual tinha que ser entregue regulamentarmente à Comissão Europeia até 31 de março de 2025. As autoridades nacionais desenvolveram esse esforço, fizeram esse trabalho, tinham até, no caso de alguns programas de interesse particular, em concluir esse trabalho até essa data, não só pelo ditame regulamentar, mas também para tentar acelerar a execução e a absorção de verbas do Portugal 2030, e isto não quando, como o Diego já referiu, a 1 de abril de 2025 nós temos uma proposta da Comissão Europeia para alterar os regulamentos da política de coesão, de modo a garantir que a política de coesão dava um contributo mais robusto a um conjunto de novas prioridades europeias que passam por aqueles 5 domínios que o Diego já referiu: a competitividade e descarbonização, a transição energética, a defesa e segurança, resiliência hídrica e habitação acessível. Não vou amassar-vos com a linguagem técnica dos fundos, isto depois distribui-se num conjunto de gavetas ou de objetivos específicos nos quais esse tipo de prioridades tem que ser programado, tem que ser desenhado, sendo certo que o Diego tocou no final da sua intervenção num aspecto relevante, é que esta nova proposta da Comissão Europeia de realocar recursos a estas novas prioridades vinha, de um certo ponto de vista, com um conjunto de incentivos para que os Estados-membros assim o fizessem. E esses incentivos podem se resumir da seguinte forma: por um lado, existem incentivos diretos à mobilização de recursos para essas novas prioridades. Se nós mobilizarmos recursos, se programarmos, como fizemos, recursos para essas novas prioridades, para cada uma destas 5 prioridades, ou para uma delas, vamos receber desde logo um pré-financiamento, ou seja, ainda antes de executarmos, recebemos 20% de todo o dinheiro que alocamos a essa prioridade. Com exceção de uma delas, que é a competitividade e descarbonização, na qual recebemos 30%, porque essa alteração já era um pouco mais antiga. Adicionalmente, para além disso, se em cada um dos programas, ou nos programas em que estava a acontecer, se houvesse uma movimentação de verbas, ou seja, uma realocação de verbas, uma reprogramação, uma revisão do programa que colocasse pelo menos 10% da dotação total do programa nestas novas prioridades, então o programa receberá em 2026 um adicional no seu pré-financiamento anual, ou seja, de um adiantamento, se assim se pode dizer, de 1,5% da dotação total do programa, permitindo também, de um certo ponto de vista, acelerar a execução em termos financeiros. Adicionalmente, importa ainda dar nota de que, do ponto de vista financeiro, estas novas prioridades poderão aceder a taxas de cofinanciamento mais interessantes. Porquê? Porque há as taxas de cofinanciamento regulamentarmente aplicáveis, tipicamente os 85% que muitos de vós ouvem falar, com exceção da região de Lisboa e do Algarve, podem acrescentar mais 10 pontos percentuais nestas prioridades, ou seja, a taxa máxima pode ir até 95% de apoio. E, adicionalmente, uma última, se assim se pode dizer, cereja no topo do bolo: se os programas realocarem mais de 10% da sua dotação para estas novas prioridades, ganham mais um ano de execução. Os programas, apesar do período de programação se chamar Portugal 2030, na realidade ele terminava em 2029 e para estes programas passa então a terminar exatamente em 2030, ou seja, há mais um ano para executar os programas que fizessem esse movimento. Condição adicional, além destes movimentos financeiros, é de que a reprogramação, para poder beneficiar de alguma destas flexibilidades, tem que ser entregue à Comissão Europeia até
dezembro de 2025. No caso português, nós já fizemos essa entrega, ou seja, este cronograma, este ANEC tenta expressar o cronograma, ou seja, um trabalho que começou em março, teve que ser revisto a partir de abril com a nova proposta e que foi muito intenso, e agradecer aqui desde já quer o trabalho empenhado das autoridades de gestão, mas também a abertura e o diálogo, por vezes frenético, com a Comissão Europeia, que nos permitiu, no final de outubro, submeter todas as reprogramações dos programas para os quais foi relevante e importante fazer esta reorientação estratégica dos fundos, que não foram, na realidade, todos. Quais é que foram as opções de reprogramação que importa ter aqui em cima da mesa, antes de passar para o detalhe dos programas, que entregarei aos meus colegas de painel? Portugal mobilizou as 5 prioridades, com o principal destaque para a competitividade e descarbonização, que vocês também vão conhecer ao longo destes dias como a plataforma STEP, na qual vamos colocar cerca de 50% do total de fundos reprogramados nesta reprogramação, ou seja, cerca de 1.230 milhões de euros num total de 2.500 milhões de euros reprogramados. Uma segunda prioridade, ou seja, do ponto de vista da orientação estratégica para a habitação acessível, em que a reprogramação ascende a 640 milhões de euros, e uma terceira prioridade para a resiliência hídrica, na qual vamos investir ou vamos realocar recursos na ordem dos 523 milhões de euros, entre os quais o financiamento de 3 projetos que estavam previstos financiar no PRR, que na reprogramação do início deste ano foram retirados e que passam a ser financiados no quadro do Programa Sustentável 2030. Esta reorientação dos projetos, esta reorientação das verbas, permitiu assegurar que pelo menos 10% das dotações de 6 programas, Sustentável 2030, Compete 2030, Programa Regional Norte, Programa Regional Centro, Programa Regional Alentejo, Algarve, Lisboa e Madeira, acederam a estas alterações. Na realidade são 8 e não 6, peço desculpa, havia um lapso. Adicionalmente, incluímos também no Portugal 2030, em algumas prioridades, metodologias de apoio às políticas públicas muito próximas daquelas que encontramos no PRR, ou seja, um pagamento que é feito a reboque de cumprimento de marcos e metas em 3 áreas muito específicas, das quais destaco a dimensão do setor da água e as infraestruturas de saúde. Isto permitiu, deixa-me passar aqui um pouco à frente, permitiu então assegurar que Portugal passa a ter um conjunto de programas, ou seja, os programas que já tinha, passam a ter uma reorientação estratégica das suas verbas, muito orientada para a tal plataforma STEP, nomeadamente no Compete, mas também alguns investimentos na área da defesa, nomeadamente no investimento na indústria de defesa, e fortes investimentos na habitação acessível e também na água. Destaco aqui a questão da dimensão da habitação acessível, que, como veem, tem havido, se assim se pode dizer, 3 gavetas diferentes. Eu destacaria 2 delas. Uma gaveta muito dedicada, um objetivo específico muito dedicado ao investimento das autarquias na habitação, mas também um objetivo específico, uma gaveta, se assim se pode dizer, muito dedicada ao investimento do IRU nesse mesmo objetivo, bem como a possibilidade de investir não só em habitação social e habitação para arrendamento acessível, mas também, por exemplo, na questão do arrendamento, ou melhor, das residências estudantis para o ensino, nomeadamente para o ensino superior. E eu diria que, como podem ver neste gráfico, como eu já referi antes também, há 8 programas que cumprem aquele requisito dos 10%, variamos entre os cerca de 29% no Compete até aos 10% Sharp de Lisboa, e estes programas vão então aceder às tais flexibilidades de que falei há pouco, nomeadamente à flexibilidade de ter mais um ano de discussão no final do período, ou seja, terminando o período de discussão em 2030, e agora creio que o melhor é termos o detalhe de cada um dos programas. Muito obrigado. Eu peço ao José Apolinário, agora se quiser ficar aí, muito
Muito bem, acho que aqui é mais fácil, do lado do púlpito, conseguir alcançar todos. Nós temos ainda, eu continuo a ver várias pessoas em pé e isso preocupa-me. Temos ainda aqui alguns lugares à frente, 5, 6. Se quiserem juntar a nós, penso que é melhor do que continuarem em pé e tão longe. Muito obrigada. José, por favor. Muito bom dia. Posso falar daqui, não é? Sim, sim, sim. Então, muito bom dia. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer o convite, agradecer à ADC pelo convite. Quero dizer que não tenho nenhuma apresentação PowerPoint, porque não foi bem aqui essa comunicação, mas, portanto, farei de escrito, portanto, o que será menos, talvez, comunicável. Peço desde já desculpa pelo facto. Quero também saudar, embora não estejam presentes, quero saudar muito a honra e o prazer que tem sido trabalhar com o professor Helder Reis e que foi trabalhar com a professora Ana Abrunhosa. E quero agradecer muito a amizade que tenho com a Isabel Damasceno. Trabalho com a Isabel Damasceno há pelo menos 20 anos, em diferentes missões, e, portanto, quero aqui deixar essa palavra. E a ADC, o convite e o trabalho que tem feito connosco, e também uma palavra muito especial a todos os que connosco trabalham, também deixando aqui uma referência à minha equipa, à equipa da Autoridade de Gestão do Programa Regional, e também em todo o ecossistema, à doutora Dina Ferreira, que foi com quem trabalhei também muitos anos, e quero aqui também agradecer. Ora bem, disseram, bem, então o que é que fica no Portugal 2030? Eu pus-me a pensar, no referendo atual, está aqui também a Comissão Europeia, eu acho que, em primeiro lugar, no Portugal 2030, pelo menos no caso do Algarve, fica a possibilidade de parceria, de grande participação na elaboração do programa, de governança multinível, de aplicação do princípio da parceria. Em alguns casos, assumindo aquilo que nós queríamos versus posição, por vezes, de serviços centrais da administração pública. Puxando mais para alguns temas que nós considerávamos que eram mais importantes face à realidade da região. E eu quero sublinhar este ponto quando se começa a discutir o pós-2028. Este tema é um tema muito crítico, porque, assim, nós, logo no primeiro programa, colocámos uma verba significativa em água. O Algarve precisa, atualmente, por ano, 236 hectómetros para suportar toda a atividade. Atividade humana, portanto, consumo público, 72 hectómetros. Agricultura, atividade turística, portanto, precisa de 236 hectómetros. No PRR foram mobilizados 200 milhões de euros inicialmente, depois 234, enfim, devido a maiores dificuldades na sua execução e da preparação do projeto, porventura vamos executar à volta de 100, 120, por uma vez que os dois grandes projetos vão passar para o Programa Sustentável. Nós queremos e aproveitamos a reprogramação para reforçar ainda mais as verbas sobre a gestão do ciclo urbano em água da água em baixa e também do ciclo em alta. E que sim, é preciso ser ambicioso. A nossa ambição é sermos uma região líder na gestão inteligente da água. Nós, em 2019, tínhamos perdas na ordem dos 18,5% em termos de ciclo urbano em baixa. Com o PRR, vamos passar para 15%, 16%. Com o PT 2030, nós queremos passar entre 12% e 15%. E aquilo que é o investimento, em termos de quilómetros de intervenção, de áreas melhoradas, de condutas melhoradas, visa esse objetivo. A comunicação da Comissão Europeia de junho passado, que define um roadmap para os próximos anos em termos de programa de gestão de hídrico, aponta para a necessidade de redução globalmente de 10% do uso de água potável. Nós pensamos que é possível isso com maior eficiência. O PRR vai permitir reduzir 2 hectómetros de consumo na água urbana. Nós pensamos que com o PT 2030 podemos chamar mais 2. Começamos a ter
mais 2 hectómetros de redução, porque vamos intervir em temas que têm a ver com digitalização, redução de perdas e no lado da alta, na redução de intrusão salina, porque na APR, a água residual tratada, nós tínhamos 2% em 2019, teremos atualmente entre 4% e 6% de APR em relação aos 236 hectómetros. No próximo ano teremos 8%. A nossa ambição com o 2030 é chegar a 12% destes 236 através da água residual tratada. Portanto, eu diria que das consequências práticas do Portugal 2030 será o maior investimento em água, seja no programa regional, seja com o programa sustentável, com o financiamento da descentralizadora em Albufeira, que vai permitir, numa primeira fase, dispor 16 hectómetros em termos de água de consumo, seja com a tomada de água do Pomarão, negociada pela Sra. Ministra do Ambiente, e que permite a captação de 30 hectómetros, e queremos ainda, também no programa sustentável, vir a colocar a barragem do Alportel, essencial para a regularização hídrica e a redução de cheias na Baixa de Tavira. Esta é a visão do que queremos em termos de Portugal 2030. Nós, aliás, ainda na área de comunicação, fizemos sair um encarte com um artigo da Sra. Ministra e com uma definição do que é que estamos a fazer com o programa regional na área da água. Pronto. Depois, o tempo é curto, segundo ponto, qualificações. Bom, nós no Algarve somos uma economia especializada em turismo. Naturalmente, o turismo é a mola, digamos, aquilo que é o trator que puxa demais a economia. Mas sim, nós temos que aumentar o quadro de qualificações. Eu não vou agora aqui discutir e entrar em discussões sobre o qual o país tem que refletir. Por todos, a mim preocupa-me, enquanto gestor público, enquanto responsável público, um pouco a abordagem que tem sido muito repetida e verdadeira. E por todos, cito um livro recente do professor Félix Ribeiro, em que ele chama a atenção que, não obstante um aumento de 9% para 30% de licenciados em 20 anos, a produtividade mantém-se praticamente em termos de valor de há 20 anos, e, portanto, há um tema de produtividade, mas no nosso caso, na região, há também um tema de qualificações. E, pronto, nós aqui procuramos organizar para ter mais respostas em termos de infraestrutura de ensino superior, para canalizar verbas para cursos técnicos de ensino superior, para canalizar verbas para as escolas TAPE. Nós temos escolas em que temos 50 nacionalidades, e o tema da inclusão social e o tema do projeto educativo é um tema central e chave para uma sociedade que quer de inclusão social e para um território que tem na sua principal atividade o turismo, que carece de mão de obra, mas também carece de coesão social. E, portanto, as qualificações. E depois, a outra resposta na área da saúde. Nós temos trabalhado na nossa outra responsabilidade da CCDR com a estrutura de missão, com o Ministério da Saúde, para criar condições para muito proximamente ser lançado o concurso do novo Hospital Central do Algarve, e temos dado um apoio, do ponto de vista do ordenamento, muito significativo, mas até isso acontecer, e até esse processo acontecer, e deverá levar mais 6 anos, 5 anos, a sua construção, nós temos de ter respostas. No 2020, nós já tivemos um reforço de investimentos em termos de equipamento tecnológico, de reforço de equipamento tecnológico, em investimentos-chave, por exemplo, na área do AVC, na área das doenças cardiovasculares. Nós dotámos com os fundos europeus equipamentos no hospital que fazem com que hoje 200 pessoas não tenham que vir de emergência de helicóptero para Lisboa quando têm um AVC, porque passámos a ter lá equipamentos e médicos para essa resposta. Mas agora queremos fazer também na área do cancro e da oncologia. Nós não temos, a sul do país, nenhuma estrutura de resposta estruturada na área da oncologia. Temos em Lisboa, temos em Coimbra, temos no Porto, mas não temos no sul do país nenhuma resposta estruturada. E, nesse sentido, os fundos vão também permitir aqui a responder a esta desigualdade de acesso à saúde nesta doença tão impactante que são as doenças oncológicas.
eu queria, portanto, também destacar aqui que esse é um dos pontos que vai ficar no programa 2030, além de todo um conjunto de respostas na área das alterações climáticas, da detecção de incêndios, da prevenção de riscos de tsunamis e de inundações, e todas as respostas, enfim, gerais do programa. Agora, o nosso maior desafio, confesso, é o desafio da execução. Porque nós, no 2020, executámos 60%, tínhamos 318 milhões de euros e executámos 60% nos últimos 3 anos. E no 2030 temos 780 milhões de euros. Em 2025 vamos permitir fazer os objetivos, enfim, neste momento já temos os objetivos cumpridos, com base na reprogramação, mas o nosso desafio central, chave, é, por um lado, temos taxas de comparticipação menores, porque somos a região de transição, e, por outro lado, em relação às empresas, somos muito condicionados pelo mapa de auxílio de Estado de incidência regional. E, por isso, nós aproveitamos o programa, a reprogramação, para introduzir aqui, com grande cooperação com o Compete, e quero aqui agradecer com a ADC, a componente STEP, quer seja nas plataformas tecnológicas, nas áreas tecnológicas, e a componente defesa. E na área da defesa, porque na visão que nós temos para o território, nós temos uma boa rede de pequenas e médias empresas de estaleiros e queremos robustecer, dar maior robustez àquilo que é a base industrial destes estaleiros, diversificando a sua atividade e tendo, digamos, uma atividade duplo uso também na área da defesa. É, em termos sintéticos, o Rui também apresentou ali que temos também a área da habitação, mas é em termos sintéticos aquilo que penso que são os nossos objetivos. Sobretudo, o que resulta do 2030 é participação, um grande envolvimento a todos os níveis, das freguesias, das assembleias municipais, dos diferentes stakeholders, sobre como é que estamos a utilizar os fundos. E já agora, terminando, esta mostra é também uma mostra de princípio de transparência, de accountability, de como é que utilizamos os fundos, e isso também faz parte da política de coesão. Muito obrigado. Muito obrigada, José Apolinário. Ouvi-lo falar, diria que não é advogado, já parece um barragista a falar da água. Eu alerto a audiência que no final vamos fazer um pequeno teste, portanto tem que manter o interesse e a atenção, porque depois vamos fazer-vos perguntas sobre o que é que efetivamente muda no Portugal 2030, para ver se alguém consegue ganhar um queijinho. A Carla Leal, agora fala-nos da competitividade, por favor. Então, bom dia a todos. Agradecer o convite da Agência de Desenvolvimento e Coesão. Em meu nome e em nome da Presidente da Autoridade de Gestão, que por motivos de saúde não pode estar presente. Saudar todos os colegas das Autoridades de Gestão, da ADC, todos os presentes e, claro, uma especial saudação para a doutora Dina Ferreira, que tem sido tão falada e que, para mim, foi a minha mentora nos fundos. Portanto, não podia deixar de referir. Bem, o que é que esta revisão intercalar, em termos práticos, conduziu no âmbito do Compete 2030, nos programas regionais também, no que se refere aos apoios às empresas? Permitiu-nos uma orientação das políticas públicas de inovação para uma inovação com propósito. Eu acho que podemos dizer isto. Pensamos em apoios mais focados e apoios mais seletivos. Isto significa que nós temos objetivos muito mais certeiros em termos dos projetos de inovação e do que propomos às empresas em termos de projetos de inovação, que seja uma inovação que passe e que extravase a empresa e que seja uma inovação que faça a diferença no ecossistema europeu e, portanto, que seja, de facto, inovação de ponta e que sejam também projetos que, de alguma forma, contribuam para as questões que o Diego falou de reforçar a autonomia estratégica europeia. Portanto, estamos a pôr aqui uma fasquia bastante alta e muito alinhada, de facto, com estas linhas. Naturalmente que nunca podemos falar de inovação sem falar de investigação e, portanto, investigação, mas também aí uma investigação com propósito, uma investigação que entrega ao mercado, questão que tanto se fala, uma investigação que valorize o produto e que valorize o trabalho das empresas. Também, neste momento, temos também
um propósito muito reforçado que tem a ver com as questões da descarbonização. A descarbonização das empresas foi prosseguida numa primeira fase através dos apoios PRR e nós pretendemos agora, os programas do Portugal 2030, de reforçar e aprimorar estes apoios de descarbonização, sabendo da importância que eles têm, quer em termos da própria inovação, quer em termos do seu contributo para os propósitos de todos de alterações climáticas e também porque, de facto, permitem às empresas ter produtos mais, portanto, gerir melhor os seus recursos. Nisto tudo só faz sentido esta inovação, as questões da descarbonização com recursos humanos e, portanto, este, de facto, é o terceiro pilar deste momento de revisão do Compet 2030 e, portanto, aqui temos objetivos relativamente ao reforço de recursos humanos ativos, neste caso, com muitos apoios relacionados com a inteligência artificial, que é, de facto, uma nova área e que também, de muito dela decorre esta inovação que falamos, mas também preparar os recursos humanos para as questões de descarbonização. Bem, então como é que isto se faz? Abrem-se avisos e nos próximos mês e meio, teremos um conjunto de avisos com uma dotação muito significativa, dirigidos às empresas de mais de 1.000 milhões, que na verdade são recursos do Compet, mas também recursos do programa Algarve, e portanto estamos aqui bem sentados um ao lado do outro. E estes avisos serão, de facto, para prosseguir os objetivos STEP, já aqui falados, quer em termos de projetos de inovação, quer em termos dos projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, que são as chamadas mini-agendas, que temos agora um primeiro ensaio de mini-agendas no terreno, mas que depois teremos, numa segunda fase, estas mini-agendas muito mais focadas e mais direcionadas para estes projetos e para este tipo de tecnologias e de inovação mais incisiva e mais de ponta. Temos também, a muito breve prazo, esperemos que ainda em dezembro, a abertura de aviso para a descarbonização da economia. Teremos também apoios na área da qualificação dos recursos humanos. No entanto, não nos ficamos por aqui nesta fase, de facto, e temos também, acho que é o papel dos programas e dos fundos, responder sempre de uma maneira proativa aos novos desafios. E, de facto, o ano de 2025 teve grandes desafios no que se refere ao posicionamento das empresas em termos de internacionalização, com todo um conjunto de novas necessidades e em termos da pesquisa e da procura de novos mercados e do modo de integração mesmo dos mercados já presentes. E, portanto, também temos aqui um reforço nas áreas da inovação, quer em termos financeiros, quer em termos do tipo de projetos que se pretende e do tipo de empresas que se pretende chegar com estas questões de inovação. Nomeadamente, temos uma parte do aviso de internacionalização das empresas que está neste momento no mercado, que visa estimular a internacionalização de empresas, de facto, que estão a começar a dar os seus primeiros passos. Portanto, decidimos não ter todas as empresas a concorrer à dotação da internacionalização e, de alguma maneira, também procurar estimular que novas empresas avancem nestas questões relacionadas com a internacionalização. Também, aqui numa outra dimensão, as questões do financiamento. Nós, neste momento, e ainda bem, temos outros instrumentos de financiamento para além só dos fundos da política de coesão, já fomos quase os únicos, mas neste momento existem outras fontes de financiamento para as empresas, o que nos permite, de alguma maneira, que os recursos que temos para financiamento das empresas, e aqui estou a pensar sobretudo em instrumentos financeiros que nos permitam, de facto, aprofundar os apoios que damos em termos de instrumentos financeiros,
no âmbito dos nossos programas, permitindo, por um lado, que os projetos que têm menores taxas de financiamento que possam ter um contributo com um empréstimo, sendo que esse empréstimo terá condições, quer em termos de garantia, quer em termos de bonificação de juros e, portanto, de alguma maneira, incentivar as empresas que têm taxas de financiamento mais baixas. Por outro lado, também estamos a ultimar um instrumento que pretende apoiar as empresas que, não tendo, por questões de mérito, porque de facto os recursos são escassos, apesar de terem todas as condições para ser financiadas em termos legais, por uma questão de ordenação, não termos recursos no âmbito dos programas e dos sistemas de incentivos, então fazermos também aqui, termos também um instrumento que permita o apoio através de instrumentos financeiros a estas empresas. Para terminar, dizer-vos também que temos já um instrumento que são as garantias públicas, foi uma grande aposta de todos no ano de 2025, que já começamos a ter um conjunto de empresas que estão a aderir a estas garantias e é um instrumento que nos permite acelerar os projetos de investimento das empresas que estavam, de alguma forma, mais tímidos no início, na sua execução e de alguma maneira reforçar a execução dos programas, que é também um elemento que nos preocupa. Última palavra. Tudo isto que tive a dizer só é possível se todos colaborarmos, se do nosso lado nós tentarmos fazer regras mais simples e tentarmos chegar mais rápido, mas também que os nossos estímulos cheguem às empresas, cheguem às instituições que promovem a investigação e para que, de uma maneira, portanto, para que esta resposta nos permita, daqui a um ano, estar a fazer um balanço de que, de facto, conseguimos dar um salto em termos dos projetos e do tipo de projetos que apoiamos em termos de inovação. E com isto ficava. Obrigada. Muito obrigada, Carla. E agora que ouvimos falar um bocadinho daquilo que são as diferenças em termos de apoio à competitividade, vamos ouvir falar de resiliência hídrica. A Helena Azevedo foi gestora do Programa Cultura, gestora do Programa da Valorização do Território, gestora do Programa da Eficiência no Uso de Recursos e Sustentabilidade, agora é gestora do Sustentável 2030, foi comparada por uma jornalista portuguesa ao Cristiano Ronaldo dos fundos, portanto é muito, muito famosa. E, enfim, Helena, por favor, onde quiser. Eu vejo que temos algumas pessoas a fugir, Helena. Eu vejo que temos algumas pessoas a fugir, é porque não querem responder ao survey que eu vou fazer. Muito bem. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas do painel. É uma honra e é um gosto para mim estar aqui a representar o Sustentável. Estou aqui com os colegas, mas cabe-me a mim, então, partilhar aqui convosco algumas informações. Felicito a ADC, felicito a rede de comunicação pela organização da mostra. Isto, de facto, é um ato de prestar contas, de transparência, e é um ato em que todos nós nos revemos, mostrando aquilo que fazemos no dia-a-dia, ou tentando fazer. Portanto, parabéns, agradeço o convite, então, para aqui darmos algumas informações sobre aspectos que têm mais a ver com o nosso programa, sobre o tema o que é que vai mudar no Portugal de 2030. Tenho a minha tarefa facilitada, porque já foi aqui apresentado o enquadramento das prioridades da União Europeia para esta reprogramação. No âmbito da avaliação, tenho que passar aos slides, não é? Já me estava a esquecer, mas... se calhar não tem a apresentação. É para baixo, aqui. é para baixo. É Para baixo. É para trás. Pronto, peço desculpa. Portanto, então, mas eu não tenho que passar, não. Peço desculpa, só aqui uma ajudinha. Se eu passo para a frente, sai da apresentação. É no de baixo, pois, peço desculpa. Ok. Muito bem, portanto, a minha tarefa está facilitada porque já foi aqui muito bem apresentado, portanto, quais são as grandes prioridades da União Europeia no âmbito da revisão intercalar
portanto, uma dessas prioridades, que aqui foi muito bem enquadrada, é precisamente a água. Espera lá que eu agora estou outra vez com um problema. É aqui para trás, não é? Para baixo, para baixo. Muito bem. Portanto, uma das grandes prioridades é, de facto, a gestão sustentável da água. É uma prioridade europeia, é também uma prioridade nacional, porque, de facto, o nosso país, como aqui foi bem referido a propósito do Algarve, nós temos aqui ainda grandes investimentos neste setor. Portanto, há aqui uma grande coerência, uma grande consistência nas prioridades, como não podia deixar de ser, e a reprogramação do nosso programa, no fundo, aproveitou desse enquadramento estratégico e também, digamos, a nossa reprogramação visou, a nível mais do programa, alargar o âmbito das elegibilidades, o âmbito de intervenção do programa. Portanto, o Sustentável 2030, que é um programa temático que abrange todas as regiões do país e do continente e também as regiões autónomas, tinha uma grande dependência de poucas áreas de intervenção e, portanto, na avaliação do nosso programa, avaliação intercalar, foi identificada a conveniência de alargar elegibilidades. E, portanto, nós tínhamos como objetivo alargar elegibilidades na reprogramação e a água, o setor da água já era uma prioridade, e quando a Comissão Europeia, depois em abril deste ano, identificou a gestão sustentável da água, a resiliência hídrica como uma das prioridades a nível da União Europeia, eu penso que criaram-se aqui boas condições para que, de facto, a nossa reprogramação pudesse, digamos assim, ampliar o nosso envelope financeiro, a nossa alocação financeira ao setor da água. E foi isso que fizemos, portanto, nesta reprogramação alocámos, portanto, uma verba muito significativa de fundo de coesão à água, ao setor da água, à prioridade comunitária, acesso seguro à água, gestão sustentável da água, gestão integrada da água e resiliência hídrica. Afetámos 344,7 milhões de euros de fundo de coesão, o que, também já aqui foi referido, representa mais do que 11% do volume total de fundos do programa. Portanto, aqui uma aposta muito significativa e que vai dar aqui uma capacidade adicional de financiamento neste setor tão importante. Estes 11% também foram importantes para nós conseguirmos ter as tais regras de flexibilidade que nos permitiram, como também já foi referido, neste ano já ter aqui uma margem de adiantamento que nos permite cumprir com a regra N+3. Portanto, isto foi win-win. Esta reprogramação para nós foi mesmo fulcral para fazer face a algumas dificuldades ou uma menor execução financeira do que aquela que nós gostaríamos de ter. Bom, então a que é que nós afetámos estes 344,7? A duas grandes áreas de intervenção dentro da água, do setor da água. Por um lado, ao ciclo urbano da água em alta, portanto, uma elegibilidade que vai transitar dos programas regionais do continente para o programa sustentável a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2026. E, portanto, essa é uma área importante. Vamos passar, a partir de 1 de janeiro, a ser nós programa sustentável, programa temático, vai poder financiar projetos do ciclo urbano da água em alta e também projetos da resiliência hídrica, também já aqui referido, projetos que, no fundo, são três projetos concretos que não tiveram possibilidade de ser concluídos no âmbito do PRR e que se prevê que irão transitar para o nosso programa e que já referirei um bocadinho melhor quais são os projetos. Também já foram referidos os dois do Algarve e do Alentejo, creio que não, mas vou referir. Muito bem, então quais são as tipologias de investimento que nós vamos poder apoiar a partir de 1 de janeiro de 2026? São os investimentos em alta, aqui sempre focados nas grandes prioridades nacionais, portanto o PENSARP 2030, os objetivos e metas que nós, com este financiamento que vamos poder dar, vamos dar uma maior capacidade de atingir esses objetivos.
e também aqui muito em linha com aquilo que viemos a falar neste processo com a Comissão Europeia. Houve aqui um grande trabalho que eu aproveito para agradecer, portanto, toda a compreensão, todo o trabalho conjunto que fizemos com os colegas da Comissão Europeia, no sentido de melhor explicitar e concretizar no programa, de facto, quais eram as prioridades dentro do setor da água. E claramente aqui temos a prioridade da gestão sustentável da água, também já foi referido, reduzir consumos, reduzir perdas, que é mais da parte dos regionais, mas da nossa parte, investir na água para reutilização, no fundo, tornar a gestão do recurso água, que é escassa, mais eficiente. Portanto, é esse o nosso objetivo. As nossas tipologias replicam aquelas que já estavam nos programas regionais e, portanto, também não há aqui muita alteração a esse nível. Portanto, é um âmbito bastante alargado de investimentos no âmbito do abastecimento de água, saneamento de águas residuais e água para reutilização. Segundo, digamos assim, grupo de projetos da resiliência hídrica, estão previstos três projetos de grande dimensão para, no fundo, ajudar as regiões mais vulneráveis às secas a poderem reforçar a sua resiliência hídrica. Estamos a falar do Algarve e do Alto Alentejo, três grandes projetos que saíram do PRR na última reprogramação, ou penúltima: desalinizadora do Algarve, tomada de água do Pomarão e barragem do Pisão e ligação à ETA de Póvoas Meadas para o abastecimento urbano, para o abastecimento humano. Portanto, estas são as nossas prioridades na resiliência hídrica. Aqui temos um envelope financeiro limitado, estamos a falar de 40% da verba global, dos 344 milhões, portanto 137,8 milhões de euros a afetar estes projetos. Isto, de facto, é uma restrição que foi acordada com a Comissão Europeia e tem uma lógica por trás, que é a maioria do financiamento, ou seja, 60% no mínimo, ser afetada a projetos que contribuem para a gestão eficiente da água, para a redução de consumos, redução de perdas, tudo mais. Portanto, para uma gestão mais eficiente. Estes são projetos de resiliência hídrica que, no fundo, aportam mais água aos sistemas e tornam os sistemas menos vulneráveis aos fenómenos de seca que sabemos que existem e que são cada vez mais graves com as alterações climáticas. Bom, mas aproveito aqui para também dar uma ideia de, neste processo de reprogramação do sustentável no que respeita à água, fizemos aqui um trabalho conjunto apreciável mesmo, com a coordenação da ADC, que eu aproveito para salientar, Dra. Elizabeth, Dr. Rui Inácio e os colegas dos programas operacionais regionais trabalharam connosco e nós com eles, com elas, e, portanto, foi um trabalho de parceria. Eu acho que e com a Comissão Europeia, esta reprogramação foi um processo longo, de facto, e difícil, e eu também quero aqui aproveitar para agradecer aos meus colegas que trabalharam e outros que estão lá no gabinete arduamente nesta reprogramação, que foi difícil, mas foi um trabalho de equipa, foi um trabalho de parceria e tudo foi muito bem articulado e com uma grande compreensão da Comissão. Portanto, acho que estamos todos de parabéns, porque esta reprogramação não só vai dar origem a um sustentável novo, como aqui a grandes novas oportunidades de financiamento acrescidas aqui na água, no setor da água, que de facto tem necessidades de investimento muito grandes. Se olharmos para o PENSARP, isso é bem visível. Por isso, não só o Programa Sustentável aportou mais 344,7 milhões de euros a este setor, como também os programas operacionais regionais também reforçaram as verbas para a baixa, não é? Porque ficam com a baixa, e reforçaram essa verba, pelo que o adicional total para a água no Portugal 2030 reprogramado ultrapassa os 500 milhões de euros. O Dr. Rui Inácio já aqui deu o número exato, mais de 520 milhões de euros, se não estou em erro, aqui temos um bocadinho menos, mas enfim, é a mesma realidade. Portanto, acho que é um setor que sai claramente reforçado nesta reprogramação.
E agora, uma palavra, admitimos que estejam aqui também entidades que são beneficiários ou potenciais beneficiários, etc., de referir que nós estamos muito apostados em pôr esta reprogramação, digamos assim, pôr em prática esta reprogramação. E para isso temos já no plano de avisos que foi proposto e que será aprovado, a abertura de avisos para operacionalizar, de facto, estas novas oportunidades de financiamento. E no primeiro trimestre de 26 já vamos abrir avisos para contemplar esta nova área da água e não só, outras áreas também teremos, os resíduos em alta, a eficiência energética na administração central. Bom, portanto, o tempo corre contra nós e, portanto, da nossa parte é total prioridade para a abertura de avisos para estas novas áreas do programa. E nesses avisos, vamos identificar como objetivo prioritário projetos com maior maturidade. Gostava aqui de chamar a atenção para esse aspecto. Nesta fase em que nós nos encontramos, ou seja, já a caminhar para 26, nós precisamos, de facto, estas novas áreas vão ser muito importantes, mas só darão contributos reais se houver projetos, de facto, bons projetos que contribuam para estes objetivos e que tenham maturidade. Portanto, vamos ser um bocado exigentes na maturidade e na capacidade que os projetos possam ter de contribuir para a nossa execução. Temos metas de execução muito elevadas, a chamada regra N+3, em 2026, 2027. Portanto, este foi o que me pareceu mais importante. No fundo, são novas oportunidades num setor tão importante para o nosso país e que esperamos, eu e os meus colegas, que seja uma boa oportunidade e que surjam muitos projetos nestes âmbitos. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos e obrigada por permanecerem na sala. De facto, é uma sala impressionante. Eu talvez utilizasse este momento para vos fazer dois pedidos muito pouco ortodoxos. O primeiro é tentar perceber, com a vossa colaboração, se perceberam efetivamente o que é que vai mudar no Portugal 2030. E então vou-vos colocar umas questões e dar-vos duas hipóteses, ou mais, o que me lembrar, e logo veremos como é que a sala reage. Então, o Portugal 2030 transformado, portanto, com estas alterações, vai ter mais ou menos apoio à habitação? Sim ou não? Sim, muito mais apoio à habitação. E o Portugal 2030 transformado, com estas reprogramações, vai ter mais ou menos apoio àquilo que chamamos de resiliência hídrica, que se encontra por aí. Muito bem, tiveram com muita atenção. E o Portugal 2030 vai ter mais ou menos apoio àquilo que chamamos de ciclo urbano da água, que é apoio ao abastecimento de água e apoio a projetos de drenagem e tratamento de águas residuais. Vai ter mais ou menos? Mais. Isso é fácil, porque a Helena Azevedo acabou de vos dizer. E vai ter defesa, o Portugal 2030, de forma moderada. Vai ter ou não vai? Vai ter. E em termos de competitividade, o que é que vai acontecer ao Portugal 2030? Mantém uma grande dimensão de apoio à competitividade, mas transforma ou não transforma para aquilo que são apoios de última geração, descarbonização, digitalização, novas tecnologias. Sim ou não? Sim. Portanto, acho que esta sessão foi um sucesso, porque perceberam exatamente, e eu espero que não seja só dentro do ecossistema dos fundos, o que é que vai mudar no Portugal 2030. E independentemente daquilo que é o nosso fundez, a nossa forma de nos dirigirmos, que infelizmente fazemos-lo sem ter grande consciência que o fazemos, aquilo que interessa é fazer chegar às pessoas, fazer chegar ao cidadão, fazer chegar às empresas, fazer chegar às instituições aquilo que são as oportunidades que os fundos dão. É para isso que trabalhamos, esse é o resultado que queremos atingir. E o meu segundo pedido ortodoxo tem que ver com o facto de termos duas colegas que infelizmente não estão connosco por razões de saúde. E então o que é que eu me lembrei de fazer? Se vos parecer bem, quando vamos a concertos dos influencers, eles fazem uma selfie assim, não é? A mostrar o público. E eu gostava, se calhar juntávamos e tirávamos uma selfie com todos e mandávamos para estas duas colegas, Caroline Collins, diretora adjunta da Régio, que não pode estar connosco também por questões de saúde,
e a gestora do Compete, Alexandra Vilela, que também pelas mesmas razões não pode estar connosco. Portanto, se acharem boa ideia, fazemos já e tiramos uma selfie e mandamos, para que elas sintam que, apesar de tudo, tiveram um bocadinho aqui. Vamos a isso? Boa, muito obrigada a todos. Mas qual o sistema de fundo? Estás a ver? Vamos tirar. Vamos para ali? Todos. Não, ela Vamos tem- todos e tiramos. Vais tu tirar a selfie? Não, mas Espera, como é que eu consigo? Quem é que é o mais alto? como é que... Eu só sou o mais gordo. Eu sou o que Vale tenho por jeito dois. para... Bem, está Sim, bem. justo, estamos todos. Oh, mas a Elizabeth não está. Elizabeth, Ai, Espera, não, Elizabeth, não. está bem. Oh, meu Deus. Assim. Assim. Não, tem que ser Carla, mais. tu tens que chegar aí. Espera aí, está quase. Está quase. Espera aí, tá- Não, assim só não se falta vê bem a aparecer. sala. ó. Acho que está bem. Não, Elizabeth espera aí, é ficou. melhor pôr aquele... Eu acho que a Elizabeth ficou tapada, ficou cortada. Muito obrigada a todos. Estou certa que as colegas Olha. vão ficar muito contentes por verem que pensámos nelas. E muito obrigada pela sessão e pela vossa participação. Acho que foi uma sessão muito bem sucedida.